No vídeo de hoje eu vou repercutir aqui um texto disponível no perfil oficial da Sigma Lithium, que muito provavelmente é para poder rebater ou minimizar um pouco da repercussão negativa que teve as falas da CEO desta mineradora de lítio aí do Vale do Jequitinhonha, né, a Ana Cabral. Ela, numa entrevista concedida a um canal de televisão quando ela estava na COP30, né, que é o evento climático, ela utilizou de termos como mulas d'água para se referir a crianças num período em que essas crianças supostamente não teriam acesso à educação e trabalhavam carregando água para suas casas proveniente de cisternas públicas, e também utiliza o termo geração perdida, talvez fazendo alusão a essas mesmas crianças por não ter tido acesso à educação e à dignidade enquanto crianças, né? A fala é um pouco maior, e se você quiser ver o contexto, assista esse vídeo que eu vou deixar no card aqui para você, tá? E lá a gente fez ali o registro da fala e também da repercussão negativa que deu frente a entidades e organizações públicas, como prefeituras e etc., né? Bem como do povo também, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque eu acho que o povo do Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha, não precisa ficar remoendo esse assunto, mas como lá eu dei voz ao lado que fazia as críticas, né, desse lado eu vou dar voz aqui a este posicionamento da Sigma Lithium, e não significa que eu esteja de acordo com o que está sendo dito aqui, tá certo? Apenas trazendo um outro lado, porque como canal disponível a todos, eu tenho que mostrar as informações do lado de lá e do lado de cá, tá certo? Então aqui eu vou mudar de tela neste momento, e a gente tem aqui uma imagem que ela é parte de um vídeo que a Sigma editou e colocou o texto do seu lado ali no Instagram, né? E aqui a gente tem de fato uma foto que tem algumas crianças com latas d'água na cabeça, né? Você percebe aí pela qualidade da foto que essa foto se refere a um passado da região do Vale do Jequitinhonha, né? Tem um texto aqui dizendo que a Itinga nos anos 90, né, portanto não faz tanto tempo assim, né, e aquelas crianças dessa época que estavam com latas na cabeça supostamente seriam os adultos de hoje, né? Dando um pouco mais de contexto para você, deixa eu colocar aqui desse lado, acho que vai ficar melhor, né? Essa foto estaria disponível no Museu de Araçuaí, que é o local onde resguarda a parte valiosa da história do Vale do Jequitinhonha, né? Então vamos à página onde está aqui o Instagram, né, da empresa, e aqui eu estou exatamente no post onde tem o conteúdo, né? Não tem áudio, né, apenas texto. Então a gente tem, deixa eu reiniciar aqui para começar do zero, né? Tem algumas crianças aqui que supostamente se remete a esse passado do Vale, né? E tem outros conteúdos aqui dizendo, tocando na parte daquilo que a Sigma vem fazendo em favor da população local, né? Mas o que choca mais aqui no caso é essa questão da foto, porque é um registro que pode ser verdadeiro sim, né? Eu não estou aqui para fazer o julgamento, porque eu não estive no museu verificando se existem esses registros lá, mas se existem, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Mas por outro lado também, não quer dizer que porque existiu ainda existe, né? Então o Vale ele está prosperando, né? E está evoluindo. Aqui a gente tem crianças no momento atual, né? Você tem o antes, crianças com lata d'água na cabeça, e aqui a gente tem crianças num ambiente supostamente escolar aqui, fazendo o que criança faz de melhor, quer brincar, fazer algazarra, se divertir, né? Aprender e etc, né? Agora nós vamos ao conteúdo em texto aqui, tá? Eu vou ler aqui. O texto não tá assim tão perfeito, mas eu vou me esforçar aqui para dar o meu melhor aqui para vocês, né? Traz um alerta, né? Alerta de fake news. E continuando: quem será que está financiando os milhões em campanhas de marketing para incessantemente espalhar fake news sobre a Sigma Lithium? É uma pergunta que fica, né?
Aí continuando, toda semana algo é desconstruído, descaracterizado ou simplesmente inventado. Aliás, não inventamos a realidade do Vale do Jequitinhonha no século XXI. A foto do vídeo é do acervo do Museu de Araçuaí, guardião da memória e história do Vale. Queremos voltar ao passado? Visitem um museu para verem como era o passado. A reconstrução cultural é brilhante. A foto na sala principal, deve ser do museu, mostra as crianças que passavam o dia levando latas d'água na cabeça das cisternas coletivas para as casas, ao invés de estudar. Viraram a, aspas, geração perdida, sem oportunidades, que foram trabalhar no Bananal ou foram embora buscar dignidade fora do vale. Hoje, dezenas dessas pessoas trabalham na fábrica de lítio mais sustentável e moderna do mundo, a Sigma Lithium. Quem viveu isso sabe a verdade. Mas quem patrocina esses milhões em campanhas de marketing e espalha mentiras? São os interesses que não querem ver as pessoas no Vale do Jequitinhonha prosperarem e terem esperança de que seus filhos serão escolarizados nas 4 escolas que a Sigma patrocinou. Aí tem aqui em parêntese, né, uma creche, o novo SESI e 2 escolas rurais. Continuando. Executamos soluções. Resolvemos o que foi possível, mesmo assim estamos sendo bombardeados. Objetivo: matar o mensageiro, assim ignoramos o passado e o presente. Continuando. Fingir que o vale era maravilhoso teria sido mais fácil e mais barato, mas nos indignamos com o que vimos e fizemos a nossa parte. Aspas. O que a vida quer de nós é coragem, fecha aspas, no caso uma citação do pensador Guimarães Rosa. Continuando, juntem-se a nós no espírito do Papa Francisco, do Laudato Si, para continuar a resolver os problemas e continuarmos a solucionar os problemas juntos. E aqui tem uma situação do perfil, o link, né, do perfil do Instagram da Diocese de Araçuaí. Aí continuando, temos uma missão. Texto 1. Aumentar a prosperidade da região. Texto 2. 0 lucro foi distribuído para os acionistas. Texto 3. 100% reinvestido no Vale do Jequitinhonha. Texto 4. Essa prosperidade é fruto da paciência de nossos acionistas. Texto 5. E da resiliência do nosso time. Texto 7. Sempre inspirado na resiliência dos moradores do Vale. Finalizando, os números falam por si. Matemática não tem opinião. Então esse foi o texto do perfil da Sigma Lithium no Instagram, no contexto da revolta causada pelas falas que a CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral, acabou proferindo na COP30, né, para um canal de televisão, e o contexto das falas dela dá margem para vários tipos de interpretação, e pelas interpretações da revolta que eu vi na internet sobre as falas da Ana Cabral da Sigma Lithium, elas foram sempre para o lado negativo, ou seja, as pessoas acabaram capitalizando o sentimento do povo do lugar, né, já que muitas vezes tem organizações que se aproveitam do sentimento de revolta de uma população e tenta capitalizar aquele sentimento, né? E vale dizer que eu não estou aqui de forma alguma tentando dizer para você que a Ana Cabral foi feliz no que disse. Ela foi muito infeliz no que disse, deveria ter deixado esse contexto que ela fala na entrevista de fora, né, já que ela não tem um conhecimento mais amplo do que é a história da região do Vale de Jequitinhonha, né, que tem um povo sensacional, um povo guerreiro, pioneiro, um povo esforçado, né, um povo que luta para poder fazer do seu dia a dia o melhor possível, né, apesar das dificuldades e das limitações por que passa a região como um todo, que, como você provavelmente sabe, o Vale do Jequitinhonha ele tem algumas questões delicadas no que diz respeito à
escassez hídrica, né, a falta de água na região às vezes é um limitador de desenvolvimento da região, entre outros, né? Não queria estender o vídeo aqui, mas trazendo esse contexto, mas isso não quer dizer que o povo deixou de batalhar e de tentar dias melhores, né? Então, tem muitas pessoas que nasceram e sobrevivem e vivem no vale de forma digna, tem outras que ainda estão buscando o seu lugar ao sol, tem outras que foram para outras regiões para poder ganhar a vida. Essa é uma realidade que não dá para tampar o sol com a peneira, porque foi assim e em alguma parte ainda tem muitas pessoas que ainda tiram o sustento porque vão para outras cidades ou outros estados trabalhar, e isso é bom que a gente traga esse contexto para as novas gerações, né? Eu sou uma pessoa de 40 e tantos anos, então eu gosto muito de saber sobre as histórias dos meus ancestrais, do entorno, da comunidade onde eu cresci, né, no Vale do Jequitinhonha. Então eu sei que num contexto de um passado recente, o Vale do Jequitinhonha teve sim um momento em que as crianças não tinham acesso à educação e elas tinham que ajudar na família, no caso carregando água. Não sei se é em lata, porque tinha situações em que nem lata existia, era buscada água nos potes, né? Mas isso não quer dizer que essa geração ficou perdida, porque muitos tentaram o seu lugar ao sol de várias formas. A gente sabe que nem todo mundo consegue atingir os seus objetivos, mas a vida é assim, a humanidade é assim, cada um tentando fazer o seu melhor. E de forma alguma as palavras que a Ana Cabral falou naquele episódio lamentável tira a dignidade do povo do Vale do Jequitinhonha. Muito pelo contrário, faz a gente enxergar que a gente tem um valor, que não adianta falas em contrário, a gente sabe o valor que a gente tem. E outro ponto aqui, né? Talvez você discorde de mim, né? Numa fala onde a pessoa fala ao vivo, é muito complicado consertar aquilo que falou ou tentar dar maiores explicações numa situação onde você não tem como voltar atrás. Então, aqui eu quero fazer uma espécie de caminho do meio aqui. Apesar das falas serem falas muito chocantes, eu quero entender também que todo ser humano é falho, e aquela pessoa que não falou nada errado na vida, que nunca trouxe uma fala desagradável, que jogue a primeira pedra, né? Porque o ser humano é assim mesmo, vivendo, aprendendo e reaprendendo, desaprendendo e assim sucessivamente, né? Então eu creio que num futuro próximo aí, a Ana Cabral vai trazer um posicionamento, vai poder falar ou dar algum tipo de entrevista para poder trazer esclarecimentos sobre esse desastre que foi as falas sobre a situação do Vale do Jequitinhonha, que atualmente não reflete aquela realidade, né? Então, mais uma vez, finalizando o vídeo aqui, se você é novo no canal, peço que se inscreva, que ative o sino das notificações e deixe like no vídeo e comente dando a sua opinião, né? Não estou dizendo para você que o contexto das falas foi agradável ou desagradável, mas eu estou dizendo para você o seguinte: não deixe que políticos capitalizem uma fala desastrosa dessa para poder dominar o sentimento que a população tem, né? Porque o ódio, se você for ver o sentimento de ódio, ele sempre é muito bem capitalizado por pessoas, em alguns casos até mal intencionadas, porque já está instalado ali todo aquele sentimento de revolta, né? E é muito fácil para um político pegar uma fala dessa e dar a interpretação que ele quiser, porque o sentimento de raiva já está formado, e assim ele faz um caixote, sobe em cima e vem com discursos, na maioria das vezes até demagógicos. Então você fica muito atento para que você não tenha o seu sentimento capitalizado por pessoas que só têm interesse na sua atenção e no seu voto, né? Então, analise todas as coisas e retenha aquilo que é bom e dê um crédito de confiança para que a gente não pegue falas de pessoas que não têm uma convivência e intimidade com o Vale e absorva aquilo para trazer amargura para os nossos corações, tá certo? Então é isso, eu espero que tenham gostado, vou finalizando por aqui, um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!